16. Amém. Nós vamos ler 2 textos. Amém. Primeiro que está em Lucas 16, 9, que está na Paraxá dessa semana, né? Nos escritos nazarenos, na Brit Hadashá. Lucas 16, 9 diz assim, irmãos, Yeshua falando: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. Amém? Então, queridos, esse texto de 5 versículos aqui, Yeshua nos fala, meus irmãos, quando ele se refere às riquezas da injustiça, são as riquezas materiais desse mundo que perecem. Então, ele fala assim, granjeai amigos, ou seja, obtenham amigos com as riquezas da injustiça, ou seja, com as riquezas materiais desse mundo, para que quando estas vos faltarem, quando é que as riquezas do mundo vão nos faltar? Quando partirmos desse mundo, não é, meus irmãos? Quando estas vos faltarem, vos recebam esses amigos nos tabernáculos eternos. Então, quando é que quem são esses amigos que poderão nos receber nos tabernáculos eternos? Esses amigos se resumem num amigo, meus irmãos, que é Yeshua HaMashiach, o próprio que está falando. Ele diz assim, me granjeai como teu amigo, com as riquezas da injustiça, ou seja, com as riquezas materiais, para que quando estas vos faltarem, ou seja, quando nós partirmos desse mundo, eu vos receba nos tabernáculos eternos. Esses amigos nos recebam nos tabernáculos eternos. Amém? E aqui, meus irmãos, nós vemos que como que nós podemos granjear essa amizade de Yeshua com as riquezas da injustiça? Só existe uma maneira, meus irmãos, é através do Tzedakah, em que cada um tem que cumprir o mandamento dado pelo próprio Yeshua HaMashiach, porque fazendo dessa forma, meus irmãos, quando estas riquezas materiais nos faltarem, por causa daqueles tzedakás dados, a cada mês, esse amigo, e esses amigos a que ele se refere a ele, obviamente, a manifestação do Eterno, é o Pai também, nos tabernáculos eternos. E ele diz, ele está falando da parte material, quem é fiel no mínimo? O que é o mínimo, meus irmãos? O mínimo é o tzedakah, que é 10% de que cada um ganha. Também é fiel no muito. Mas se é injusto no mínimo, também será injusto no muito. E qual é o muito? O muito é a vida eterna, suas riquezas eternas. E ele diz aqui no verso 11, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, ou seja, se aqueles 10% que cada um tem que contribuir para o pobre, tzedakah é ajuda ao necessitado. Amém? E o pobre tem que ajudar o pobre também, porque ele, se ele não cumprir o tzedakah dele, também ele não vai ser recebido no reino. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, mas, meu Deus, o dinheiro é meu. Não, 10% não é seu, é alheio, é do eterno, é para ser dado ao necessitado. Se no alheio, ou seja, se aquela parte que não te pertence,
não fostes fiéis, ou seja, essa parte me pertence. E detalhe, irmão, a fidelidade está em aplicar no lugar certo, aplicar aonde vai ajudar o necessitado. Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, quem vos dará a vida eterna? Nenhum servo, ele conclui esse texto, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. E ele diz, não podeis servir a Deus e as riquezas, porque Mamon é o Deus das riquezas. E ele ainda complementa com 2 versículos, meus irmãos, quando ele fala dos fariseus que eram avarentos. E os fariseus que eram avarentos, porque se você observar, meus irmãos, ele vai falar em outro versículo que os fariseus não praticavam de tzedakah corretamente, ouviam todas essas coisas, zombavam dele. E disse-lhes, Yeshua, vós sois o que justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então, Yeshua já sabia dos fariseus porque eles eram avarentos. E a gente vai ver isso aqui, irmãos, em Mateus. Amém? A gente vai aqui em Mateus, ver por que Yeshua aqui, e a própria Bíblia aqui em Lucas, fala que ele era avarento. Amém? Se você for aqui, meus amados, em Mateus, louvado seja o nome de Adonai, capítulo 5. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Mateus capítulo 5, meus irmãos. Glória a Deus, no versículo 20, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. A gente vai ver assim, Yeshua dizendo, louvado seja Deus. Porque vos digo que se a vossa justiça, só que a original que eu já mostrei para os irmãos é de tzedakah, se o vosso tzedakah não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E o que é o tzedakah justo? É 10%. Amém? Do líquido, do que você ganha líquido. Amém? E aí, aqui ele diz, e os fariseus que eram avarentos, porque eles não cumpriam o tzedakah. Então, meus irmãos, se você quiser, Yeshua está dizendo aqui, granjeai, amém? Obtenhai para vós amigos, verdadeiros amigos, que Yeshua é o maior amigo, com as riquezas da injustiça, com as riquezas materiais. Para que quando essa vos faltar, ou seja, quando você morrer, quando parecer, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Por isso que aqui os fariseus, no Mateus 5, eles não entrarão no reino dos céus. Amém? Não serão recebidos nos tabernáculos eternos, porque o tzedakah deles não era justo. Amém? Mas nós temos que ser fiel no mínimo, para que no muito sejamos, quem é fiel no mínimo já provou para Deus que será fiel no muito. Louvado seja Deus. Amém? E lembrando que essa parte não é nossa, ele fala aqui no verso 12, se no alheio, ou seja, no que é de outra pessoa, ou seja, é dele, essa parte é do eterno, você dá para o necessitado, mas é para o eterno que você está dando. Não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Amém? E eu quero trazer agora também, irmãos, dentro ainda dessa palavra, do capítulo 16, que é da Paraxá desse Shabat, né, que nós estamos concluindo a Paraxá Berhalotha, aqui no capítulo 16, né, no verso 17, Yeshua fala assim, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da Torá. Amém? Então ele está dizendo claramente aqui, meus irmãos, a igreja de Yeshua, a igreja primitiva, amém? A noiva do Cordeiro observa a Torá porque nós focamos no Cordeiro. E o Cordeiro diz, tem que observar a Torá. Então a gente obedece Yeshua e por isso cumprimos a Torá, irmãos. Porque ele diz claramente aqui na sua palavra, em Lucas capítulo 16, 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da Torá. Você imagina, meus irmãos, cair um tio. Não existe tio no hebraico, porque a palavra aqui, o original aqui é um kotes. Kotes é o traço de uma letra. Amém? Então, um kotes da Torá não vai cair, certo? Antes de que passe o céu e a terra. Aqui, queridos, também agora eu quero falar da parábola do rico e do Lázaro, nós comentamos, inclusive, ontem, mas eu quero também trazer, irmão, reafirmar essa parábola, que é muito importante, dada por Yeshua.
em Lucas, no mesmo capítulo 16, nós só estamos examinando hoje o capítulo 16 de Lucas. Lucas 16, 19. Ora, Yeshua contando essa parábola, e é muito importante para nós. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E Yeshua, ele pega os extremos, né, irmãos? Amém? Para nós entendermos. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, aos olhos humanos, era um desafortunado. Amém? Era uma pessoa, um miserável. Porque o alimento dele era a migalha que caía da mesa do rico e os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Primeiro momento aqui, irmãos. Quando a pessoa morre e é salvo, são os anjos que levam para o paraíso. O seio de Abraão é hoje no paraíso. Amém? Os anjos levam para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado. Verso 23. E no inferno, o rico, que já não é rico, é um ex-rico. O que é um rico no inferno, meus irmãos? É menos do que nada. Amém? E no inferno, esse ex-rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Observa, meus irmãos, que é Yeshua quem está contando a parábola. Amém? Isso é uma parábola. Amém? É um drash. Amém? É como se fosse um midrash. Um midrash. Então, ele está contando aqui: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Você veja, meus irmãos, que na parábola, o ex-rico quer perturbar o Lázaro que está salvo, meus irmãos, querendo que ele vá lá no inferno molhar com alguma água, né, a língua dele, que ele está atormentado. Verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Amém? Então você veja bem, irmão, que Abraão recusa. Amém? Todo pleito do rico, todo pedido do rico é desatendido, não é atendido. Verso 26. E além disso, Abraão continua falando na parábola: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. É óbvio, meus amados, que aqui é um drache, amém? A pessoa que está no inferno não tem como ver alguém que está no céu, mas naquela época que Yeshua falou isso, havia essa possibilidade, porque o seio de Abraão ainda não tinha sido levado ao paraíso, porque só foi levado ao paraíso com a morte dele. Amém? Então é importante isso a gente entender, como está também no livro de Mateus 27. Então, ainda tinha essa condição do quem estava na condenação observar ao longe, após um abismo, aquele que estava salvo. Amém? Por isso que aqui Abraão fala corretamente, Yeshua na parábola. Além disso, está posto um grande abismo. Agora, hoje não tem condições dessas pessoas se verem mais. Mas naquela época, antes da morte de Yeshua na cruz do Calvário, ainda era possível isso, porque havia um abismo entre essas duas regiões e, obviamente, o rico, olhando para o céu, poderia ainda conseguir ver o seio de Abraão. Amém? Que Yeshua denomina de seio de Abraão, onde é o que foi elevado ao paraíso junto com todos os salvos. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, continua Abraão, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. É óbvio, né, meus irmãos, que não tem como um justo ir para o inferno, nem um condenado ir para o céu. Amém? E aqui no verso 27, agora eu queria chamar a atenção dos irmãos, que nós comentamos isso, e vamos comentar aqui para reforçar. E disse ele, o rico, ex-rico: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai,
pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, veja bem, meus irmãos, o rico não conseguiu que Lázaro fosse para o inferno, agora estava querendo que Lázaro voltasse para a terra, né? Então, o que o rico está dizendo para Abraão? Rogo-te que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho. E Abraão responde o quê no verso 29? Segundo a parábola contada por Yeshua, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ué? O que Yeshua está falando aqui na boca de Abraão? Quem é Moisés, meus irmãos? A Torá e os profetas, o livro dos profetas. Ouçam, é o verbo shemar, que quer dizer obedeçam-nos. Amém? Então, Abraão está dizendo para aquele rico, não, Lázaro não vai ressuscitar para pregar para os teus irmãos, não. Eles têm Moisés, que é a Torá, e os profetas. Se obedecerem, vão vir para cá, para o céu. Então, observa bem, meus amados, que Abraão e Yeshua está dizendo que para ir para o céu não é ver um morto ressuscitar, nem um paralítico andar. Para ir para o céu, a pessoa tem que observar a Torá, profetas, e hoje tem que observar a Brit Hadashah, meus irmãos, porque a Brit Hadashah é a interpretação da Torá e profetas. Amém? Então tem que observar os 3, Torá, profeta e o que eles chamam de Novo Testamento, que é a Brit Hadashah. Amém? Mas o verso 30, Yeshua continua. Na parábola, olha o que Yeshua fala. E disse ele, o ex-rico, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, e Yeshua volta a Abraão agora a falar, se não ouvem a Moisés, ou seja, se não obedecem à Torá e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que um dos mortos ressuscite. Então, Yeshua está dizendo aqui, irmãos, para entrar no céu, tem que obedecer à Torá e os profetas, e a interpretação da Brit Hadashah, dada pelo próprio Yeshua, meu irmão, como nós estamos agora examinando, porque quando a gente examina a Brit Hadashah, o que a Brit Hadashah fala para a gente, como nós estamos fazendo aqui? Vai lá para a Torá e para os profetas, amém? Então, você veja bem, nós estamos examinando a Brit Hadashah aqui, o texto de Lucas, amém? E examinando o texto de Lucas, aonde que o texto de Lucas está mandando a gente ir para entrar no céu? Na Torá e nos profetas, meus irmãos. E Yeshua conta essa parábola para nós, para dizer para nós, você quer entrar no céu? Você tem que obedecer a Torá, que é Moisés e os profetas. Amém? E aonde? Por que a gente vai para a Torá e para os profetas? Porque Yeshua que nos manda ir para a Torá e os profetas. Você vê que ele falou isso aqui no verso 29, no verso 31 e falou também no verso 17, que a gente acabou de ler. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da Torá. Existe maior defensor da Torá do que Yeshua, meus irmãos. Afinal de contas, ele era um mestre. Ele era um raboni, mestre de mestres, rabino de rabinos. Amém? Então, ele era um erudito da Torá. Então, ele mesmo fala para nós que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da Torá. E se você observar, meus amados, aqui no livro de João, meus irmãos, vamos aqui no livro de João agora, meus amados. Louvado seja o nome de Adonai. Glórias ao nome do Eterno, porque a gente está aprendendo com Yeshua, meus irmãos. Eu tenho que aprender com Yeshua. Eu quero aprender com Yeshua. E Yeshua, ele é o Eterno feito homem. Não tem outro igual a ele, nem próximo dele, porque ele é uma manifestação de Adonai. Amém? Então nós vemos aqui Yeshua dizendo, em João, nós vimos Mateus, nós vimos Lucas, agora vamos falar de João. João 5,46. O que diz Yeshua? Porque se vós cresces em Moisés, Moisés é quem? A Torá, meus irmãos. Se vós cresces na Torá, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Agora, o que ele diz para nós aqui? Se não credes nos seus escritos, se não credes na Torá, como crereis nas minhas palavras? E Yeshua está dizendo que é impossível, meus irmãos, a pessoa crer na palavra dele, se não crê primeiro nos escritos de Moisés, meus irmãos. Não tem como ninguém acreditar em Yeshua. Ele diz assim, se você não crê nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Ele pergunta, me explica como que diz que crê em mim, se não crê nos escritos de Moisés. O próprio
E Yeshua, que é uma manifestação do eterno, meus irmãos. Ele é uma manifestação do eterno. Ele está dizendo para nós aqui, me explica como que você consegue dizer que crê em mim, se não crê, primeiro, nos escritos de Moisés. Então, meus irmãos, quem diz que crê em Yeshua e não crê na Torá, está se enganando a si mesmo, meus irmãos. Porque o próprio Yeshua está dizendo, fazendo uma pergunta para mim, para você e para toda a humanidade. Como que vocês creem nas minhas palavras, se não creem nos escritos de Moisés? Não tem como, meus irmãos, uma pessoa crer no escrito, na palavra de Yeshua, sem antes crer no escrito de Moisés, porque Yeshua está dizendo, de mim escreveu ele. E Yeshua, meus irmãos, eu já falei para os irmãos, vou fazer um culto aqui, meus irmãos, sobre o Merra. Merra, meus irmãos, é a manifestação do eterno chamado Yeshua, que está no Evangelho de João, bem explicado. Mas aqui no próprio Evangelho de João, ele fala, em João 5, 46, 47, meus irmãos, se não creres em Moisés, como crereis em mim? E você vai ver, irmão, que 7 versículos antes, Yeshua vai falar o seguinte, 7 versículos, ele diz assim, irmãos, para aqueles homens e para nós, examinai as escrituras, naquela época e hoje, meus irmãos, aqui escritura que Yeshua estava falando aqui, irmão, se não tinha o Novo Testamento, não tinha Brit Hadashah, ele está falando, examinai a Torá e os profetas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia. Por isso que ele diz ali, irmãos, examinai as escrituras, para quem quer ter a vida eterna, meus irmãos. Você quer ter a vida eterna? Eu quero ter a vida eterna. Mas como é que eu vou ter a vida eterna? Eu tenho que ir no Mashiach. E o Mashiach diz para mim, você quer ter a vida eterna? Primeiro tem que ouvir a palavra dele. Amém? Eu quero ouvir a palavra de Yeshua, eu quero ouvir toda a palavra de Yeshua. Mas só que na palavra de Yeshua ele está dizendo, você tem que examinar a Torá e os profetas. Senão você também não vai entrar na vida eterna. Então eu tenho que obedecer quem? Eu tenho que obedecer Yeshua e tenho que obedecer a Torá e os profetas. Porque Yeshua que está falando ali, meu amado, que tem que examinar as escrituras para que cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é importante que cada um de nós, e você observa, meus irmãos, na parábola do rico e do Lázaro, que ele fala ali, irmãos, que a gente tem que examinar o quê? Torá e profeta, amém? Tem Moisés e os profetas, e onde que você examina Moisés e os profetas? Durante a semana toda, você examina o quê? Torá na Paraxá e profeta na Haftará, amém? Você pode examinar toda semana, durante a semana você vai lendo a Paraxá e você vai lendo a Haftará, amém? Para no Shabat você já está sabendo a Haftará e a Paraxá. Por que Yeshua fala aqui Moisés e profetas? Porque Moisés e profetas, irmão, são lidos, amém? Moisés, Torá é lida desde o tempo de Moisés. Né? Durante toda a semana tem a Paraxá desde o tempo de Moisés. Mas os profetas também foram acrescentados na época do cativeiro. Amém? Na grande Assembleia dos Anciãos. Foi introduzido os profetas. Por isso que Yeshua fala os profetas, porque Yeshua também cumpria o que foi decidido na grande Assembleia dos Anciãos. Amém? Ali na época do cativeiro da Babilônia, 580 anos antes de Cristo. Amém? Então nós vemos aqui, meus amados, que nós não temos Yeshua, que é Deus, feito homem, amém? Ele é uma partícula do Eterno, ele é uma essência do Eterno, ele é uma manifestação do Eterno. Então você veja bem, Yeshua diz assim, se você não crê no escrito de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Me explica. É isso que ele vai perguntar para muita gente naquele dia. Naquele dia, como é que você disse que acreditava em mim se você não acreditava na Torá? Me explica aí, porque eu não sei como é essa explicação. Irmão, se o próprio eterno feito homem não sabe essa explicação, como é que esses homens vão explicar para ele? Como é que as pessoas vão explicar para ele naquele dia? Amém? Então, meus amados, e você vê que isso está em toda a Bíblia, meus irmãos. Amém? Eu só vou colocar aqui um versículo do apóstolo Paulo, meus irmãos, que vale a pena também, porque Paulo também era um Ravi, Paulo, ele pregava a Torá 24 horas, meus irmãos. E muitos querem deturpar seu ensino. Romanos capítulo 12, verso 13. Olha o que Paulo fala aqui, meus irmãos. Porque os que ouvem a Torá não são justos diante de Deus, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Opa, eu quero ser justificado. Então eu tenho que praticar a Torá, profeta e a Brit Hadashah, meus irmãos. Isso é o ensino de Rav Shaul, o apóstolo Paulo. Amém? Então, queridos, que nós possamos
obedecer Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Ou a gente obedece o Messias ou não obedece. E o Messias está dizendo, amém? Ele que está sobre todos os reinos e principados, como diz ali no livro de Hebreus, ele está sobre todas as coisas. Amém? Nome que está sobre todo nome, o nome de Yeshua HaMashiach, ele diz para a gente, você tem que obedecer a Torá e os profetas. Então eu vou obedecer a Torá e os profetas, porque eu obedeço a Yeshua em primeiro lugar. Amém? Então não tem como ninguém fugir da Torá nem dos profetas, meus irmãos. Que o Espírito Santo, vocês vejam bem, então aqui em Lucas 16 nós vimos várias passagens. Primeiro falamos das riquezas injustas para garantir as riquezas eternas. Amém? Com o Tzedakah. E agora estamos falando que tem que observar a Torá. E a Torá, o Tzedakah, é o lugar, a Torá onde mais se prega o Tzedakah. Amém? Que o Espírito de Eterno, o Espírito de Adonai, continue falando ao coração dos amados. Amém? E amém.